Então, a questão 39, ela diz assim: considere os dados sobre a cinética da reação química genérica abaixo. O exercício diz: assinale a alternativa que contém o valor da ordem total da reação química indicada. Bom, para vocês determinarem a ordem total de uma reação química aqui, vocês precisam montar a lei da velocidade, a expressão da velocidade. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam montar a lei da velocidade para essa expressão. Se não tivesse os dados aqui experimentais, a lei da velocidade seria montada exatamente conforme essa expressão aqui. Porém, vocês têm os dados experimentais. Então, a lei da velocidade ela tem que ser montada com V igual a K vezes a concentração de quem está no reagente. Reagente aqui, antes da seta. Então, é o A vezes a concentração de B. Como eu disse, se não fossem esses dados experimentais, aqui em cima vocês colocariam o coeficiente do A, que é 2, o coeficiente do B, que é 3, e a ordem da reação é a soma desses expoentes. 2 mais 3, 5, seria uma reação de quinta ordem. Mas, como nós temos os dados experimentais, nós não sabemos se a expressão vai ser dessa reação aqui. Então, nós colocamos o A e o B. Por que nós não sabemos? Porque, na verdade, existem reações que ocorrem em etapas. E a lei da velocidade, a expressão da velocidade, ela tem que ser montada para etapa lenta. Quem determina a velocidade de uma reação química é sempre a etapa lenta. O fato de ter os dados experimentais, nós não sabemos se essa reação aqui está acontecendo em etapas. Se ela é uma reação elementar ou não elementar. O que seria uma reação elementar? É aquela que ocorre em uma única etapa. Então, os valores obtidos aqui vão coincidir com essa reação aqui. Então, ela ocorre numa única etapa. Agora, quando a reação é não elementar, os valores obtidos aqui não são os valores que estão aqui na frente do A e o B. Aí quer dizer que essa reação ocorre em etapas e o que a gente obteve aqui refere-se à etapa lenta. Por isso que a gente diz que essa reação não é elementar. Além de estudar velocidade média da reação, teoria das colisões, fatores que influenciam na velocidade de uma reação, como superfície de contato, temperatura, catalisador, pressão, concentração, vocês também têm essa parte da lei da expressão das massas, certo? Então, vamos resolver aqui, encontrando o valor de A e B, para saber qual é a ordem dessa reação. Primeiramente, vocês vão ter que analisar esses dados aqui, escolhendo sempre 2 experimentos, para fazer uma divisão. Quais são os 2 experimentos? A gente vai escolher aqui. Então, eu vou numerar esse como sendo o experimento 1, o 2 e o 3. Quais são os 2 experimentos que eu vou escolher? Bom, eu tenho que escolher 2 experimentos em que a concentração do A seja igual ou que a concentração do B seja igual. Então, eu vou escolher o experimento 1 e o experimento 2. Quando eu escolho o experimento 1 e o experimento 2, a concentração do B é a mesma. Ok. Então, eu vou fazer que a velocidade do experimento 1 dividido pela velocidade do experimento 2. Isso é igual. Beleza. Qual é o valor da velocidade? A velocidade no experimento 1 é isso aqui, ó. A velocidade do experimento 1 é K vezes a concentração do A vezes a concentração do B. Só que isso no experimento 1. Lá no experimento 2, o K vezes a concentração do A vezes a concentração do B, porém no experimento 2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir os valores. Que valores? Os valores dessa tabela aqui. Então, a velocidade 1. A velocidade 1 é 4 vezes 10 na menos 5. Divide pela velocidade 2. A velocidade 2 é 4 vezes 10 na menos 5. Igual. Constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade, não já diz, é uma constante. Então, é a mesma nos experimentos. Em todos os experimentos, essa constante tem o mesmo valor.
Qual é a concentração do A? Concentração do A no experimento 1 é 0,1 elevado ao A, vezes a concentração do B no experimento 1, que é 0,1 elevado ao B, dividido pela concentração do A no experimento 2. Então, no 2 é 0,2 elevado ao A, vezes concentração de B no experimento 2, 0,1 elevado ao B. Agora eu vou resolver essa matemática. 4 vezes 10 a menos 5 dividido por 4 vezes 10 a menos 5 é 1. 0,1 dividido por 0,2, 0,5. Aqui, dividido, vai ficar 1. Agora, como que a gente resolve essa equação exponencial? Desse lado e desse lado tem que ter valores iguais para a gente poder cortar as bases, certo? Na matemática, a gente chega numa função exponencial aqui. Então, vai ser o 0,5. Elevado a que número para dar 1? Todo número elevado a 0 é 1. Igual a 0,5 elevado ao A. Corta e o A é igual a 0. Então, nós já encontramos aqui que o A é 0. Vou fazer a mesma coisa agora, só que encontrando o valor de B. Então, para encontrar o valor de B, eu tenho que escolher 2 experimentos em que o A tem valores iguais. Então, olhem só. Quando vocês têm dados experimentais, vocês precisam passar por esse processo aqui. Então, para achar o valorzinho do A, nós escolhemos 2 experimentos em que a concentração do B fosse igual. Para encontrar o valor do B, eu tenho que achar 2 experimentos em que a concentração do A seja igual. Quais são os 2 experimentos que nós vamos utilizar aqui? Velocidade 1 dividido pela velocidade 3, isso aí. Igual a K, concentração do A vezes a concentração de B no experimento 1, dividido por K, vezes a concentração de A, vezes a concentração de B do experimento 3. Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando que o V é isso aqui, ó. Então, V é igual. Só que colocando o experimento 1 e o experimento 3 como dados. No experimento 1, a velocidade é 4 vezes 10 na menos 5. Igual ao K, concentração de A. Concentração de A, 0,1. Não precisa colocar mais o colchete. Elevado ao A. Vezes a concentração de B. A concentração de B também é 0,1. Dividido pela velocidade 3. 16 vezes 10 na menos 5. Aqui, o K vezes concentração do A, 0,1, vezes a concentração do B, 0,2. Aqui parece um 6, né? Então, K com K eu corto. 0,1 com 0,1 a gente divide, fica 1, corta também. 4 dividido por 16 dá 0,25. 10 a menos 5 com 10 a menos 5 dividido dá 1. 0,1 dividido por 0,2 é 0,5 elevado ao B. Agora eu tenho que fazer com que essas bases fiquem iguais para poder cortar e achar o valor do B. Então, nós fatoramos aqui o 0,25. É o mesmo que 0,5 ao quadrado. Então, bases iguais nós cortamos e o B igual a 2. Com isso, nós chegamos na lei da expressão da velocidade. A lei da expressão vai ser V igual a K, concentração de A elevado a 0, porque o valor do A foi 0. Concentração do B elevado a 2, porque o valor do B foi 2. Pergunto para vocês, essa expressão condiz com essa reação aqui? Não. Então, a gente diz que é uma reação não elementar. Por quê? Porque ela ocorreu em etapas. A expressão é da etapa lenta e essa aqui não é a etapa lenta, é a etapa global. Bom, vamos à pergunta do exercício. Qual é a ordem da reação? Somar os expoentes. 0 mais 2, 2. Então, a reação é de ordem 2, ou seja, de segunda ordem. Então, caso o exercício faça isso aqui com vocês, ao invés de perguntar a ordem da reação e pergunte qual é o valor da velocidade, você vai ter que fazer tudo isso aqui igual, chegar na lei da expressão e escolher qualquer experimento para encontrar o valor do K. Porque você não tem o valor do K, certo? Então, eu poderia escolher aqui o experimento de número 1. 4 vezes 10 a menos 5, qual é o valor do K?
Concentração de A a gente pode tirar, porque ela não está influenciando aqui nessa reação, pelo fato do expoente ser zero. E nós iríamos colocar a concentração do B, tá? Resolve, acha o valor do K. Depois que você encontrar o valor do K, aí você vai encontrar o valor da velocidade conforme as novas concentrações que o exercício vai te dar, porque daí o exercício vai te dar outras concentrações.